Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 11, parte 2. Às vezes não é porque a adolescente não precisa de ajuda, e sim porque não deseja ser lembrada de que precisa. Ela quer ser independente. Em vez de insistir no assunto, pais sábios dirão: se precisar, é só pedir. Tais palavras ditas com um gesto de amor fazem o adolescente sentir-se independente e amado. Cria um clima para que possa de fato solicitar ajuda quando necessitar. Sua filha de 13 anos pode se esquivar dos seus abraços, não por recusar o contato físico, mas porque isso era o que você fazia quando ela era criança. Agora, que é quase uma adulta, acredita que esse tipo de carinho não é mais necessário. Pais sábios encontrarão outras formas de toque físico que o jovem aceitará. Quando der ao adolescente instruções sobre como se comportar diante de um parente que vão visitar no dia seguinte, esteja preparado para o caso de ele fazer exatamente o oposto daquilo que você pediu. Tais solicitações geralmente parecem infantis e falsas para o jovem. Quando disser palavras de afirmação, seja sincero. Se perceber que você está tentando manipular os sentimentos dele com palavras gentis, ele as rejeitará por não considerá-las sinceras. Por trás de tudo isso está o desejo de ter espaço emocional. Ele quer ser amado, mas não paparicado como quando criança. Esse é o ponto em que aprender outros dialetos das linguagens de amor se torna muitíssimo importante na comunicação do amor ao filho. O desejo de independência social. Preferindo os amigos à família. O adolescente não só deseja espaço emocional e físico, mas independência social em relação aos pais. Esse desejo é expresso de várias formas. Em geral, preferem os amigos em vez da família. Os familiares sempre fazem as coisas como família. Ele, porém, não quer mais seguir esse caminho. Você planejou um piquenique para sábado à tarde. Na quinta à noite, anuncia os planos, mas o jovem diz: "Tô fora." O que você quer dizer com "tô fora"? Você faz parte dessa família, responde o pai. Eu sei, mas já tinha feito outros planos. Vou sair com meus amigos, avisa o adolescente. Diga a eles que houve uma mudança nos planos. Este é um passeio de família e é importante que você vá conosco, insiste o pai. Mas eu não quero ir, diz o adolescente. Esse é o primeiro momento de um conflito maior se o pai não perceber que está lidando com um adolescente e não com uma criança. Os pais podem coagir crianças a participar de passeios em família. Quando estiverem lá, provavelmente se divertirão. Mas se tentarem a mesma tática com um adolescente, farão um piquenique com alguém contrariado durante toda a tarde. Ele não vai mudar de opinião e curtir o passeio. Irá exercer a independência contra a coerção dos pais. Na minha opinião, uma estratégia muito melhor é permitir que não vá. Principalmente porque você avisou tão tarde. Não quero dizer que ele nunca deva sair com a família. Nas ocasiões em que entender que a presença do adolescente é extremamente importante, é de esperar que ele vá. Mas essas ocasiões devem ser anunciadas com bastante antecedência. Isso dá ao jovem não só o tempo cronológico, mas também tempo emocional para se preparar para a ocasião. A família deve explicar ainda porque acha importante que o adolescente participe. Se ele perceber que o horário e o interesse dele foram levados em conta, provavelmente participará com uma atitude positiva. Por outro lado, o adolescente precisa fazer algumas coisas longe dos familiares, com o intuito de estabelecer a independência social. Os pais que percebem o valor da independência a estimularão, concordando que participe de outros eventos sem a família e acrescentarão a isso gestos de amor em vez de discussões. Aqueles que, porém, discutem com os filhos e depois relutantemente se rendem não estimulam a independência nem expressam amor. O desejo que o jovem tem de estar com os amigos não é rejeição aos pais, é apenas uma evidência de que o horizonte social está para além da família. Se refletirem bem, a maioria dos pais perceberá que isso era exatamente o que esperavam que fosse acontecer. Quem gostaria de manter um adolescente ligado a eles socialmente para sempre? É na puberdade que a independência social desponta. Pais sábios os estimulam a construir uma base para experiências sociais fora da família, ouvindo o próprio estilo de música. Outra área em que o desejo de independência social se expressa é a da música. O adolescente escolherá o próprio estilo de música. Nada é mais central na cultura juvenil. Não mencionarei o estilo que gostam de ouvir.
Se lhe dissesse o que é popular hoje, provavelmente já estaria ultrapassado quando esse livro chegar. O que posso dizer é que a música que vai ouvir é diferente daquele que você gosta. Como posso estar tão certo disso? A resposta está em uma palavra: independência. Ele deseja ser diferente de você. Uma forma pela qual o adolescente expressa a independência está na música que escolhe. Se você mostrou o que considerava ser boa música ao longo da infância dele, não tenha medo. Aquele estilo continuará a influenciá-lo por toda a vida. A música consegue tocar o coração e a alma. A influência dela não desaparece. A não ser quando o filho entra na puberdade. Esse é o momento certo de estabelecer a independência. Esteja certo de que sua escolha musical será afetada por essa independência que está despontando. No final da infância e início da adolescência, os pais devem estabelecer o que é ou não aceitável nas letras das músicas. Por exemplo, letras que falem sobre morte, violência e experiências sexuais pervertidas como um comportamento normal não devem ser consideradas apropriadas. Os adolescentes precisam saber que, se comprar um tipo de música, os pais irão confiscar e destruir o material sem reembolsar os custos. Com limites estabelecidos, penso que podem permitir que o jovem tenha liberdade de escolha, consciente de que irá explorar vários estilos musicais. Por exemplo, a maioria dos CDs e fitas produzidos nos Estados Unidos tem uma classificação que indica a natureza do conteúdo, como linguagem, temas sexuais ou violentos. Esse é um bom momento para ajudá-lo a fazer uma avaliação e estabelecer regras razoáveis. Os pais que criticam a escolha musical do adolescente estão indiretamente criticando. Se esse tipo de crítica persistir, ele não se sentirá amado. No entanto, se respeitarem a liberdade de escolha dele e continuarem a expressar amor na primeira linguagem, o senso de independência será estimulado e a necessidade de amor suprida. Sugiro que leia as letras das músicas. Digo ler porque você talvez não seja capaz de entendê-las. Descubra o que puder sobre o artista que canta e escreve as músicas que ele prefere. Aponte o que gosta nas letras e as coisas positivas sobre quem as interpreta. Ouça enquanto o adolescente compartilha as opiniões pessoais. Se você tiver uma postura positiva, de vez em quando poderá dizer: sabe, eu fico um pouco incomodado porque nessa música há uma frase que parece muito violenta. O que você acha? Como o adolescente sabe que não costuma criticar as músicas que ele ouve, receberá isso como um comentário positivo. Estará inclinado a ouvir a sua crítica e até mesmo concordar com você. Mesmo que discorde, você o deixou com a pulga atrás da orelha, entre aspas. Se um dos ídolos do jovem for preso por uso de drogas ou hospitalizado após uma overdose, ou se divorciou do cônjuge, seja solidário, não critique. Expresse dor, preocupação e tristeza devido àquela situação. Você será solidário às emoções do seu filho e ele se sentirá apoiado. Lembre-se de que o adolescente já pensa com lógica. Ele tirará as próprias conclusões. Você não precisa pregar-lhe um sermão. Se tiver apoio emocional, ele se sentirá amado. Falando uma linguagem estranha e vestindo roupas diferentes. Adolescentes usam uma linguagem estranha. Quando seu filho tornar-se um adolescente, adotará um novo modo de falar. Por favor, não tente aprendê-lo. A intenção dele é usar uma linguagem que não entendam. Por que isso é tão importante? A resposta é independência social. Está estabelecendo uma distância entre ele e os pais, e a linguagem é um meio de fazer isso. Se você tentar entender a linguagem do adolescente, vai estragar o propósito que ele tem de usá-la. Pais sábios aceitam o falar diferente como uma evidência de que o filho está crescendo. É perfeitamente compreensivo que os pais digam ocasionalmente: será que você poderia dizer o que aquela palavra significa? Entre aspas. Contudo, se a resposta do adolescente for negativa, não devem insistir no assunto. Os adolescentes entendem a linguagem uns dos outros, mas os pais não devem nem tentar compreendê-la. Ele está se relacionando com garotos da mesma idade. Está estabelecendo relacionamentos sociais fora da família e aquela é a linguagem usada pela nova família. Se os pais começarem a zombar dizendo algo como: será que você poderia dizer o que aquela palavra significa? Acho que ela não está no dicionário.
O adolescente sentirá rejeição em vez de amor. Os pais sábios devem aceitar essa nova expressão de independência social e continuar a amá-lo. Os jovens têm um padrão de vestimenta diferente. Não saberia dizer qual é a última moda entre os jovens, mas posso dizer com certeza que é diferente daquilo que você usa. O novo guarda-roupa será acompanhado de penteados e cortes que você nunca viu antes. Os acessórios incluirão cores de esmalte que vai achar que são do outro mundo. E os enfeites serão usados em locais que nunca teria imaginado. Se os pais estão, entre aspas, desatualizados sobre tudo o que acusam o jovem de ser desordeiro ou mundano, ele se afastará. Se a família for muito controladora e exigir que volte à normalidade, ele poderá acatar o pedido quando estiver com os pais. Ou seja, vestir-se como fazia quando tinha 11 anos. Mas fará com grande ressentimento, e quando os familiares não estiverem por perto, voltará a ser um adolescente. É importante que percebam o papel do vestuário em uma perspectiva maior. O tipo de roupa a ser usado é ditado pela cultura. Se duvida disso, pergunte a si mesmo: por que eu uso esse tipo de roupa? É possível que seja porque as pessoas do seu círculo social usem esse mesmo tipo de vestuário. Olhe para aqueles que trabalham com você, moram na comunidade, frequentam a sua igreja e interagem no seu ambiente social. Há uma grande possibilidade de que se vistam de modo semelhante. Os adolescentes estão seguindo o mesmo princípio, estão simplesmente se identificando com a cultura adolescente. Até o próximo áudio.